Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, bem-vindos. Este é o último Papo Espírita do ano. Daqui a pouco já é 2021, um ano que a gente começou gravando esse programa nos estúdios da Comunhão Espírita de Brasília e terminamos 9 meses depois, ainda virtualmente, né? Um ano de desafios. E nós viemos aqui para falar para você sobre fé prática. A gente quer trazer nesse momento agora que antecede o final desse ano de 2020, uma reflexão sobre como a gente pode implantar a fé no nosso dia a dia, para que você enfrente um 2021 de uma forma um pouco mais equilibrada, tranquila, e a doutrina espírita tem um ferramental maravilhoso sobre isso, né? Então, estamos aqui reunidas, Miriam, Thelma, tudo bem, meninas? Tudo bem, tudo bem. E trouxemos novamente o nosso querido psicólogo clínico e trabalhador espírita, Pedro Paulo Zal. Tudo bem, Pedro Paulo? Bem-vindo. Que bom que você está conosco no último dia do ano. Tudo bom. Vamos Legal, começar sobre bacana. essa ideia da fé prática, né? Que foi uma ideia que você trouxe para nós, inclusive, nos bastidores da gravação do nosso último programa contigo, que foi sobre o tema do vazio existencial, está lá na nossa playlist, né? Pedro Paulo, a gente fala muito na doutrina espírita sobre a prática da fé e a gente entende a fé como a confiança irrestrita nos desígnios de Deus, ainda mais num ano de 2020 que enfrentamos uma pandemia, né, em que enfrentamos todos grandes frustrações, quando não situações muito piores, né, muito difíceis. Mas a gente quer falar sobre essa distância entre a fé teórica, a fé prática, como os nossos pensamentos influenciam na prática da nossa fé, e a gente quer começar te perguntando qual é a diferença entre fé prática e fé teórica. Então, eis a oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês e agradecer a Deus pelo dom da vida, né? Que é o dom mais importante que a gente tem. Em relação à fé prática e fé teórica, eu me lembro da passagem de Jesus com os apóstolos de uma tempestade. Todos eles estavam num barco e, no momento da tempestade, todos os apóstolos ficaram muito aflitos, né? E somente Jesus estava sereno. E depois Jesus foi conversar com eles e falar que a aflição deles derivava da pouca fé que eles tinham na providência divina, né? O conceito de fé prática, o conceito de fé teórica é exatamente o momento em que a gente começa a despertar a nível de pensamentos e sentimentos uma conexão de uma paternidade divina, né? E de uma providência no controle desde o momento em que somos criados como espíritos e depois nas nossas sucessivas vidas. Mas a fé prática é exatamente a nossa ação, o nosso comportamento baseado nessa concepção de paternidade, de providência divina. E quando há alguma tribulação, assim como houve com Jesus e os apóstolos na tempestade no barco, a gente termina o conceito de fé teórica se dissipa e, no lugar dela, a gente começa a desenvolver ou a reconectar com a questão do medo ou da aleatoriedade, né, da sorte, que muitas das vezes a gente desenvolve ou pensa que funciona assim. Então, a fé prática ela é um alinhamento, principalmente, da fé raciocinada nas ações, de provas, de expiações, de dilemas coletivos, como é o que a gente está vivendo esse ano em relação ao coronavírus. Agora, Pedro Paulo, antes de eu passar para a Miriam e para a Thelma, vamos avançar um pouquinho aqui. Eu queria que você começasse explicando qual a relação entre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, comportamentos, com essa questão da fé prática. Então, quando a gente analisa a nossa dinâmica psicológica, nós vamos ter, a nível de cognição, os pensamentos, a nível emocional, os sentimentos, e a nível comportamental, as nossas atitudes, né? Logo, se eu tenho pensamentos e sentimentos que não têm uma conexão com os meus comportamentos, é porque eu não tenho apenas
uma integridade ligada ao início desse pensamento e até o final dos meus comportamentos. Isso ocorre em função das várias teorias ou das várias filosofias ou ideologias que a gente tem dentro da nossa cabeça. Não só o que a gente recebe, né, das nossos familiares, da sociedade em geral, mas também do que a gente traz de vidas passadas baseado nos nossos arquivos perispirituais. Isso gera as dualidades, isso gera os dilemas. Às vezes, para onde que a gente vai? Se a gente vai para um lado, se a gente vai para o outro. Né? Que se a gente for remontar aí os desenhos animados, é o dilema do Pinóquio. Né? Quando ele está indo para a escola, chega os outros companheiros pedindo para ir para outro caminho. Dentro da fé teórica e prática, eu vou precisar começar a exercitar uma congruência e uma integridade, ou seja, eu vou ter que conectar tudo isso e começar a desenvolver uma linha. Na minha terra, dizem que quando a gente anda com 2 pés e 2 canoas, não vai dar certo, porque as canoas vão para lados diferentes e a gente vai terminar caindo no rio. Né? O Evangelho fala de servir a Deus e a Mamon, então a gente sempre tem essa questão da decisão. E a decisão, muitas das vezes, ela requer renúncia. Então, o que a gente tem em oposição à fé teórica e à fé prática? O medo. Né? O medo, a sensação de insegurança, a sensação de desconexão, a sensação da gente não fazer parte. Às vezes a gente está conectado, às vezes não está. Isso vem muito em função também das nossas histórias pregressas. O capítulo 5 do Evangelho vai falar lá da causa das aflições. Só que todo o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele reafirma que elas vão existir por uma necessidade de depuração do nosso espírito. Esse é um ponto. Segundo, apesar das dificuldades, nós temos uma retaguarda espiritual conosco o tempo todo. E essa retaguarda, ela precisa ser o tempo todo lembrada, ela precisa estar sendo alimentando os nossos pensamentos, de que eu não estou sozinho, de que eu tenho uma conexão, de que eu tenho um plano divino para a minha vida, né? E para o meu espírito. Quando a gente trabalha dentro do consultório, muitas pessoas chegam no consultório justamente com pensamentos distorcidos sobre a realidade. E qual é o papel do psicólogo e da terapia? Trazer o pensamento daquela pessoa para uma realidade que transforme em saúde mental e em qualidade de vida para ela. A fé é a mesma coisa. A fé vai concorrer, como nós ainda não temos ela de maneira absoluta, né, de maneira integral dentro de nós, ela vai concorrer com todos os nossos pensamentos baseados em experiências passadas e em resgates que nós temos agora. Só que são exatamente os resgates e os desafios ao qual eu vou poder, de maneira prática, desenvolver a minha fé. Muitos se auto-enganam desenvolvendo uma fé para se livrar das provações e das expiações, para se livrar dos resgates. Tanto que uma parte que muita gente gosta no final do Pai Nosso é nos livrai de todo mal, amém. Ali há um equívoco, né, no sentido de absolutismo. Eu não posso me colocar diante da vida achando que eu vou pedir a Deus que me livre de todo mal. Porque o que é o mal dentro da visão da doutrina espírita? O mal, na verdade, são as nossas decisões equivocadas do passado e que a gente precisa ser sensibilizado hoje para poder não errar lá na frente. Né? Então, esse conceito de fé teórica, de que eu vou ter um ser divino que vai me proteger de tudo de maneira indiscriminada, é que não transforma a fé prática, porque eu vou até o meio do caminho. Eu começo a rezar, eu começo a me apegar, me ajoelhar, pedindo a Deus que me proteja de tudo, que proteja meus familiares de tudo. Só que chega no metade do caminho, aparecem os meus resgates. E aí, quando aparecem os meus resgates, eu esqueço essa conexão, até porque o pedido que eu fiz não foi atendido. E aí entra num equívoco de relacionamento com Deus, que depois a gente pode até falar aí na frente. Então, nesse momento, eu corto a minha fé. A minha fé, ela é parcial. É até onde eu sou atendido. Se eu não for atendido, eu não tenho mais fé. Por que eu vou ter fé? É a mesma coisa, gente. Se a gente começa qualquer relacionamento
E a gente gera uma expectativa sobre o relacionamento. E esse relacionamento não começa a atender nossas expectativas, a gente abandona. Ou pelo menos a gente se desmotiva, a gente não acredita. A gente mantém naquele relacionamento, mas não acreditando, né, que aquilo vai funcionar. Isso acontece no nosso processo com Deus. Interessante, Pedro Paulo, que você falou agora, porque se eu também não tenho meu pedido atendido, né, eu posso entrar num movimento de culpa e pensar que não sou merecedor. Né, não só que, porque como Deus é soberano e bom, se ele não deu para mim é porque eu não mereço. E aí estou fazendo coisas erradas, não estou atendendo a Deus, né? E rola tudo isso no meio de campo aí da construção da fé. Miriam, quer acrescentar alguma coisa? Vamos lá. O papo tá ficando bom. Esse tema de fé, para mim, ele é muito, muito difícil ainda, sabe? Porque a fé teórica é fácil, né? Mesmo porque ela não veio na minha escolha para a doutrina espírita. Ela já veio de outras vivências, numa forma em que tudo se solucionava externamente, né? Alguém me livraria do mal, eu faria uma penitência, estaria novamente conectada a um Deus bonzinho, né? Que estava ali. Mas aí, quando escolho a doutrina espírita, eu trago para mim a responsabilidade. Eu acho que essa é a grande dificuldade que eu ainda tenho, porque quando eu trago para mim responsabilidade, é estar atento, né? O Pedro Paulo falou tão bem, falando que a gente tem que estar... A fé vai até um ponto, quando a gente está em prova mesmo, para testar, ao vacilo. E Pedro Paulo, Thelma e Ana, a minha dificuldade ainda também, nessa transformação da fé teórica para a fé prática, é numa palavrinha, confiança. Talvez, se eu tiver mesmo confiança na providência divina, a minha fé não vacila. Então, talvez, né, trazendo para mim, a minha dificuldade é que tem alguma coisa a ver com a confiança ainda muito frágil. Thelma? Só queria acrescentar até o que você colocou, Miriam, que até essa confiança ela tem que ser exercitada, porque a fé ela não vem sem exercitar, se a gente exercitar e passar pelas situações. Né? Porque a prática está aí cheia de... Nós estamos com essa teoria há muitos anos, há muitas reencarnações, e nessa própria reencarnação mesmo. Né? E aí, quando a gente vai colocar em prática, exercitar de fato, aí sim é que a gente vai ter uma resposta, se a gente vai ter fé ou não. Então, para isso, a gente tem que passar por várias situações, vários momentos, e vários conflitos, e externar, assim, colocar nossa sombra, né? Ver as nossas sombras e, com elas, trabalhar da melhor forma possível e exercitar a nossa fé, né? Porque o que eu vejo também, uma das primeiras coisas, é porque a gente quer ser, esse orgulho, que a gente quer ser dono assim, do nosso caminho. Na verdade, nós não passamos por filhos de Deus e tem que ter um poder superior comandando tudo isso. Então, a gente tem que se colocar em uma situação humilde para avaliar a nossa situação e realmente colocar a nossa fé de uma forma praticada, né? Exercitada, né, Pedro Paulo? Bom, vocês começaram a falar aí sobre o termo confiança. E confiança remete-nos a relacionamento, né? Porque eu só desenvolvo uma confiança a partir do momento que eu me relaciono com algo para confiar. Desse ponto de vista, a gente precisa começar a entender os nossos equívocos de relacionamento com Deus e com a providência divina, o que afeta diretamente a nossa fé prática. Tá? Às vezes há um emaranhamento das nossas responsabilidades com a responsabilidade de Deus. E por isso a gente não consegue o nosso desenvolvimento espiritual. Né? Às vezes a gente não percebe o que a gente tem que assumir e qual é a posição, né? Qual é a função que Deus tem na minha vida. Isso ocorre principalmente quando a gente está no processo de provas e expiações, né? Onde a gente está resgatando decisões equivocadas do passado. A gente termina fazendo uma visão de um recorte atual, esquecendo de ter uma visão sistêmica. Todas as nossas provas e expiações, e aí vem a doutrina espírita de uma maneira muito misericordiosa, né, nos explicar esse processo.
todos os nossos desafios, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades derivam, primeiro, de um plano de desenvolvimento para todos nós. Né? Não é castigo, não é punição, é uma oportunidade pedagógica espiritual. Segundo, todos os nossos resgates derivam de decisões equivocadas nossas. O capítulo 5 do Evangelho, que fala da justiça das aflições, explica muito bem isso. Ou de decisões equivocadas que nós fizemos nessa vida, ou de decisões equivocadas que nós tivemos de vidas passadas, as quais a gente precisa reparar. Né? O arrependimento por si só, ele não nos livra da necessidade da reparação. Primeiro, em função da minha vítima, que eu tenho que reparar, e segundo, a reparação é um processo de reconstrução, de reeducação emocional e espiritual, para que eu possa não repetir de novo aquele erro. Tá? E aí, muitas das vezes, como é que a gente se comporta? Quando chega as atribulações, a gente começa a não querer ter isso. E a gente pede para Deus, aí a gente vai para o relacionamento de Deus e começa a pedir para Ele tirar isso da gente. Né? Tanto que a parte que às vezes a gente mais gosta lá é do Evangelho pedindo para que livre de todo o mal. Não. Deus não vai nos livrar de todo o mal, até porque o mal é a nossa percepção. Para Deus não é mal. Tem uma prece lá no final do Evangelho que fala assim, que a gente agradece a Deus porque Ele nos aflige, porque nos quer salvar. A aflição é exatamente para a gente acordar, é o chacoalhão, dizer assim, muda, porque você vai continuar tendo dor, você vai continuar sofrendo. Se você estiver em função do seu ego, se você estiver em função do seu orgulho, você vai continuar tendo dor. E eu tenho que trazer uma dor maior para você despertar, para você voltar para o meu caminho, né? Para você voltar para o plano que eu fiz para ti. Então, mal é só para a gente, para Deus não é mal. Por isso que quando a gente fala livrar de todos o mal, ele deve virar e dizer assim, oxe, mas isso não é mal, isso é bom. Né? É exatamente para você retornar. E aí a gente começa a confundir esse relacionamento. Existem cinco posições equivocadas que a gente termina se relacionando com Deus de maneira errada. Uma, quando eu começo a ser indiferente a Deus baseado nas conquistas dos bens materiais. Né? Eu começo a achar que simplesmente eu tendo dinheiro na minha conta, eu tendo uma casa confortável, um carro, bens, eu consigo já vencer na vida. Tanto que muitos de nós, quando a gente avalia alguém, né, do ponto de vista do desenvolvimento humano, a gente fala assim, e aí, encontrou fulano? Encontrei. Como é que ele está? Está bem. Por que ele está bem? Ah, menina, nem sabe. Olha, ele é concursado, ele está morando em tal casa, em tal condomínio, estão viajando todo ano, estão tendo férias, está uma beleza lá, está tudo ok. Então, a gente só faz avaliação de desenvolvimento das pessoas, e nós também, a partir do ponto de vista material. E isso é um equívoco. Né? Só que a gente termina se apegando muito a isso, e nesse momento Deus fica em segundo plano, porque o que importa é o quê? É os boletos chegar e estarem pagos. Uhum. E às vezes eu acredito isso à minha capacidade. Tanto que o que a gente fala? É o meu salário, não é o meu talento. Porque o salário que todos nós temos hoje é graças a um talento que Deus nos ofereceu no momento que Ele nos cria, através da nossa capacidade intelectual. Tanto que em alguns momentos, quando a gente não usa esse talento, aliás, quando a gente usa esse talento contra nós, ele vai lá e tira essa capacidade intelectual, mandando a gente numa encarnação com idiotia ou com alguma debilidade intelectual, justamente para a gente não usar contra a gente. Então, não é nosso, foi nos dado. E há uma supervisão sobre esse talento. Ou a gente pode pegar a chibatada, ou a gente pode receber mais talento. Não é assim que fala na parábola dos talentos? Quando as pessoas voltam para prestar conta dos talentos que foram oferecidos para ela. Um outro ponto também de equívoco é quando a gente começa a se achar autossuficiente em relação a Deus. Ou seja, a gente começa a acreditar que apenas o nosso intelecto é suficiente para a gente lidar com a vida. E aí a gente começa a flutuar sobre as pessoas achando que o nosso intelecto ele é maior. E ocupamos um lugar de Deus, ou melhor, de semideus. Isso acontece muito, por exemplo, quando nós lidamos com os nossos filhos, em que a gente acha que simplesmente a nossa ação física, a nossa ação intelectual tem que ser maximizada para a gente poder não fazer com que nossos filhos sofram, o que é um erro, né? Gerando superproteções, ou então permissividade, ou então negligências.
Então, eu preciso entender que o intelecto é uma asa do meu desenvolvimento. A outra asa é a humildade. E isso tem que estar junto. Senão, eu vou tentar voar só com uma ave, com uma asa. Eu não vou conseguir, eu vou cair, não vou levantar voo. Então, esse comportamento autossuficiente termina fazendo que a gente se equivoque em relação a Deus. Outro comportamento é o rebelde, onde a gente faz de Deus um Papai Noel. Eu passo lá uma lista de presente para ele, olha, eu quero isso, fala que a gente é bonzinho, porque na carta do Papai Noel tem que dizer que é bonzinho, para ganhar presente, não é assim que a gente fala para as crianças? Só que a gente, desde cedo, a gente ensina as crianças tudo errado. Primeiro, a gente fala que tem que ser bonzinho, que já é uma meta que criança nenhuma vai conseguir. Que a criança não tem discernimento para ser boazinha o tempo todo, ela é instintiva. Tem hora que ela vai Bonzinho ser é aquele egoísta. que faz o que papai e mamãe quer, né? Exatamente. Bonzinho, obedeço papai e mamãe. Exatamente, né? E aí a criança faz a cartinha dela, diz que ela é bonzinha, mente, e no final das contas, o que acontece? Ela ganha o presente do Papai Noel. Então, a gente termina tendo essa postura com Deus. Eu vou fazer um pedido para ele, porque pode pedir, né? Pedir obtereis, a gente pede. Só que a gente esquece ou omite uma série de coisas na hora que a gente pede. E quando não vem aquilo que a gente precisa, que a gente quer receber, na verdade, a gente se rebela, a gente começa a achar que Deus não ouve a gente, pune a gente, é ingrato, né? E a gente distancia. Um outro comportamento, o quarto comportamento equivocado com Deus, é no sentido da hipocrisia. Quando eu começo a me colocar diante de Deus igual o fariseu, né? Não tem aquela passagem do publicano e do fariseu? O fariseu entra na sinagoga e começa a dizer: meu Deus, eu vou ganhar o reino dos céus porque eu dou o dízimo, porque eu venho para a missa, porque eu faço isso, faço aquilo. É só autopromoção. E o publicano lá atrás fica: meu Deus, me perdoa porque eu pequei. Então, às vezes, a gente se comporta com Deus como fariseu, achando que, mentindo para ele, a gente vai conseguir, né, o reino dos céus. E isso é uma atitude hipócrita que, com certeza, depois, na vida futura, a gente não vai ter o reino dos céus. E, por último, o preconceito, que às vezes a gente tem, seja da relação diretamente com Deus, ou seja, das outras religiões, ou das outras pessoas que desenvolvem as religiões de maneira diferente da gente. Tá? Todos esses relacionamentos, eles vão minar a minha relação com Deus, eles vão depauperar a qualidade da minha relação com Deus. E aí o que acontece? Quando eu tenho uma relação apenas unilateral, essa relação não se autossustenta. Né? É o que acontece com todos nós. Quando a gente começa a desenvolver uma relação que só eu dou e o outro não me dá, o que a gente faz? A gente desmotiva ou a gente abandona. Só que Deus não nos abandona, mas ele não vai entrar na nossa no sentido de dizer: olha, tudo bem, né? Mesmo você errando, eu vou fazer. Ele até tem essa misericórdia, mas ele tem uma justiça. Então, ele não vai desenvolver um relacionamento permissível com a gente. Ele não vai desenvolver um relacionamento tóxico com a gente. Nós é que temos que ter consciência dessa permissividade, dessa toxicidade que nós fazemos conosco e queremos impor para Deus. E aí, nesse sentido, a fé prática fica deteriorada, ela fica esvaziada. A gente não consegue estabelecer o nosso pensamento teórico da fé até o final. Mesmo porque as pessoas entendem fé, né, Pedro Paulo, como eu acredito que o melhor virá sempre, né? Sim. E eu acredito que sou merecedor de todas as bênçãos, e porque eu esteja passando por uma dificuldade, como esse ano todos passaram, né? Eu tenho fé em Deus. E aí eu também faço promessa para Deus, né? Eu digo que vou fazer tal coisa, se Ele me der, né? A gente fica lá barganhando com Deus. E essa é a fé que nós estamos vivenciando nesse momento. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu, particularmente, comecei a entender a fé, mas quando eu comecei a ressignificar fatos difíceis na minha vida, que eu não aceitava que tinha passado por aquilo, e eu não aceitava o motivo, eu não sabia por quê, o que eu tinha feito para passar por uma situação. Aí você vai olhando para o passado e vai vendo que, na verdade, se aquilo que eu queria tivesse acontecido, teria sido muito pior. Então, eu comecei a pensar, meu Deus, não é que tinha uma orquestração disso? Porque se eu conseguisse tudo o que eu queria, a coisa ia dar ruim, né? E aí eu comecei a pensar, tem uma inteligência superior que está comandando. E na hora, então, que eu estou vivenciando
alguma situação que eu não enxergo uma saída, eu tento colocar essa fé, que é a que eu acho, né, que eu queria que você me respondesse, que eu acho que é a fé prática, né? Pelo menos no meu nível do entendimento. Se isso aqui não aconteceu desse jeito, é porque ou eu não estou me conduzindo dessa forma, ou, de repente, tem algo diferente para eu vivenciar. É por aí, Pedro Paulo? Sim. Você está falando de resignação, né? Você está falando de uma visão de ressignificação, que é muito importante. Isso, exato. Tá? E a ressignificação, ela tem que ocorrer em função dos nossos níveis de maturidade e dos nossos ciclos de vida. Se a gente for pegar lá o primeiro ciclo até 7 anos, a gente tinha uma visão de mundo. Depois, aos 14, outro. Depois, aos 21, outro. E assim sucessivamente. Hoje, nós temos outra visão de vida e daqui a 7, 14 ou 21 anos, nós vamos ter outras visões. Logo, essas visões, elas vão fazer com que a gente precise ressignificar, que a gente precise reavaliar o tempo todo. É o nosso crescimento natural. E um conceito fundamental para isso chama-se mente aberta versus rigidez mental. Porque quando eu trabalho a partir do ponto da rigidez mental, eu não consigo ressignificar. Eu fico preso, né, a um conservadorismo que me autodestrói. É o que acontece, por exemplo, a muitas gerações hoje de idosos, não só de idosos, isso é um componente de todas as fases, mas os idosos, às vezes, eles terminam entrando nisso, na questão do saudosismo, eles não evoluem. E aí eu estou falando de alguns idosos, não estou generalizando, tá? Existem idosos que eles conseguem fazer essa ressignificação e evoluir. Mas existe essa questão transgeracional, às vezes, né? De ficar preso a uma ideia fixa, uma rigidez mental e não se abrir. Né? Como eu falei agora para vocês, a gente estava comentando fora do ar, eu hoje tenho 2 filhas, uma de 23 e 27, e que eu preciso me conectar e manter a mente aberta. Às vezes eu quero ficar com o meu processo de rigidez mental. Às vezes eu quero ficar lá atrás. E às vezes eu me mantenho ainda lá atrás. E é um trabalho que eu constantemente tenho que fazer a partir de uma escuta atenta, a partir de autocontrole emocional em relação aos conflitos, às ideias, né? E também saber equilibrar isso, porque não é que você tenha que estar mudando a sua base de convicções o tempo todo e se tornar uma pessoa volúvel ou insegura. Não. Mas é a partir de princípios espirituais e aprimorando a sua visão, principalmente em relação aos fenômenos de autorregulação da humanidade, como é o que está acontecendo agora, como já aconteceu em outras eras. Eu estava vendo um dia desse um filme sobre o movimento, acho que é sufragistas, das feministas lá de trás do século passado, na Inglaterra, né? Que tem um filme fantástico que conta essa história. Então, ali você vê um movimento social que trouxe uma mudança. Hoje, nós estamos vivendo um outro movimento que vai promover uma mudança. Dentro de cada movimento de transição, é óbvio que há os extremos e a gente precisa parar as arestas, né? Para se manter dentro da coluna dos princípios espirituais. Mas esses movimentos eles ocorrem tanto na minha vida individual quanto a nível coletivo. E eu preciso ter minha mente aberta para isso. Porque senão eu fico com uma fé rígida. Entendeu? Uma fé conservadora. O próprio Consolador, que é o Espiritismo, ele é um fenômeno de movimentação, de ressignificação. E a ressignificação, a proposta dela é o quê? Aprimoramento. É a fortificação da minha fé. Eu não posso ter uma fé fechada dentro de um ritual, por exemplo, como nós vivemos por séculos. Né? Eu faço aquele processo ritualístico e acho que a minha fé já está desenvolvida. Não. Hoje, o processo da nossa ressignificação da fé se dá principalmente a nível de autoconsciência. E a autoconsciência só vem com autoconhecimento. Né? Só vem com uma coragem para poder avaliar principalmente os nossos defeitos, os nossos equívocos e fazer as nossas mudanças, que não são fáceis, porque a gente está cheio de nó emocional dentro da gente. A gente está cheio de medo, de condicionantes. E a gente precisa quebrar isso. Aí vem a fé raciocinada. Né? Onde, por exemplo, o milagre, ele não é um milagre. O milagre é uma convergência de fatores naturais em que uma pessoa que tem o conhecimento de todas essas variáveis, de todas as leis, ela consegue manipular a matéria que já existe, que não é derrogada das leis divinas, né? Não é adulterada pelas leis divinas, para poder fazer um fenômeno.
Então, o milagre é um conceito que a gente precisa ressignificar, porque o milagre dá essa ideia de especialíssimo. Ah, eu vou pedir, Deus vai olhar e vai se compadecer de mim, e aí ele aponta o dedo e diz assim, olha, vão lá, meus anjos, cobrem ele de luzes e transforma a vida dele, como se fosse a porta da esperança do programa do Silvio Santos. E não é. Exato. Não é assim. Né? A gente E precisa tem os entender que escolhidos, existe né? uma convergência. E tem os Exatamente. escolhidos, né? Eu fui escolhida, você não. Exatamente. Então, assim, eu preciso pedir. E aí tem uma dica interessante. Nós estamos atualmente aqui em casa estudando o Evangelho, né? Fazendo o estudo do Evangelho lá, e nós estamos na última parte do Evangelho, que é a coletânea de preces, que é fantástica. É fantástica os estudos, os prefácios, tudo. E todas as preces, eles colocam a gente no caminho do meio. Eles dão esse ponto de equilíbrio. Tá? Que é o quê? Eu posso pedir? Posso. Você pode pedir o que você quiser. Você pode pedir para ele te dar ouro em pó. Isso é um direito seu. Agora, você também tem que se colocar no sentido de que, caso não venha o ouro em pó, você não solte da mão dele. Você não deixe de ter a fé. Porque é muito fácil eu pedir, não vem, eu não te quero. Que é esse o problema da fé prática. Né? Eu peço, confio, não vem, então não te quero mais. Então, lá atrás, todas as preces, elas nos colocam no meio. Eu já contei, acho que uma história aqui, que alguns anos atrás, eu sempre tive o costume de quando rezo, quando faço minhas orações, quando viajo, faço qualquer coisa, eu digo, olha, se puder, né, que a gente vá em paz e volte em paz e integridade física. Mas caso não possa, caso ocorra algum problema, caso eu e minha família, ou quem estiver comigo, tenha que passar por alguma provação, expiação, que eu não solte a sua mão, porque eu sei que o que acontecer está dentro do teu plano para mim. Primeira vez que eu falei isso para minha mulher, né? Eu disse assim, olha, eu achava bom quando tu rezar, fazer assim. Ela disse, não, Pedro Paulo, se for desse jeito, a gente vai estar atraindo tragédia para a gente. Aí eu disse, não, rapaz, não é tragédia não, pelo contrário, a gente já se prepara na hora da tragédia, porque a tragédia uma hora vai aparecer. No tamanho menor, maior, mas ela aparece, né? E aí passou. Só que hoje ela compreendeu e ela já faz a oração assim, inclusive ela até dá o testemunho dela, que ela entendeu essa questão do posicionamento diante de Deus. Eu acho que a fé prática ela tem muito a ver com isso, como eu me posiciono diante da vida, diante das leis divinas, diante de Deus. Né? Eu sou um cara que eu estou em desenvolvimento. Eu sou um cara que eu tenho consciência hoje dos meus defeitos, hoje e de trás. Então eu não posso esperar uma vida daqui para frente cheia de rosas, porque não é assim. Né? Eu vou ter rosas, mas eu vou ter espinhos. Eu acho que a fé prática é aquela que nos sustenta quando a gente é frustrado, né, Pedro Paulo? Miriam, você quer falar alguma coisa? Não, estou aprendendo demais. Eu vou passar minha vez agora. Thelma? Tá tudo bem aí, Thelma? Tá tudo bem. Eu prefiro escutar o Pedro Paulo, porque tá uma aula de fé. A questão que eu queria entrar é a questão da lei de causa e efeito, né? E que a gente já vem falando na prática aqui. Quando as coisas estão do jeito que eu quero, a fé está bem, né? Tenho fé em Deus, está tudo bem. Quando eu sou frustrada, e nós somos frustrados o tempo inteiro, por quê? Sabemos que causamos, tivemos atitudes no passado que nos obrigam agora a fazer um reajustamento, né? Então, vamos falar agora um pouquinho, Pedro Paulo, especialmente dessa questão desse ano que passou, né? Em que toda a humanidade teve planos frustrados. Como é que a gente deve exercer a fé? Vamos falar agora, como estamos no último dia do ano, que movimento você sugere a cada um de nós que estamos aqui assistindo você, para que a gente entre em 2021 com essas lições da pandemia, mas no aspecto da fé, e que a gente leve isso para 2021? Como eu falei para vocês, eu entendo todas as frustrações, né? Pelo menos eu busco entender. Às vezes eu consigo, às vezes não. Todas as frustrações e desafios que a vida nos oferece como oportunidades. E isso tem que ser real.
né? Eu vou falar da minha experiência nesse ano. Esse ano, obviamente, quando começou a pandemia, todo mundo ficou assustado, eu também, a gente teve que se recolher e tudo mais. E eu sou psicólogo, sou autônomo, né? O meu negócio ele reduziu, porque não podia atender, algumas pessoas foram para online, outras não. E preferencialmente, o meu público era presencial. Eu atendi online, mas muito presencial, 90% era presencial. Bom, passou o primeiro mês, aí entramos naquela primeira fase, né? Não, daqui a 20 dias, daqui a 30 dias, isso vai passar, isso não sei o quê e tal, e tal, e tal. Bom, não aconteceu, começou a não acontecer. Passou 30 dias, passou 60 dias, passou 90 dias. E aí eu fui para frente do computador, eu tenho o costume sempre de avaliar e de fazer o planejamento estratégico do ano, né? Até porque eu já fui microempresário, eu tenho essa visão administrativa. E aí eu comecei a avaliar, né? Verifiquei minha queda orçamentária, a minha reserva já estava diminuindo bastante, aí eu disse, bom, o que eu posso fazer diante disso? Né? O que eu vou fazer? E tinha alguns pacientes que não tinham, que só queriam continuar se fosse presencial. Passaram os 90 dias, as medidas sanitárias começaram naquela questão da flexibilização. Eu tinha que trabalhar. E aí eu fiz um protocolo de sanitário no consultório, comigo, com os pacientes, né? Mudei o layout da sala e tudo mais, e fui voltar a atender. E aí começou com esse meu movimento, porque dos 60 primeiros dias eu comecei a ficar paralisado, eu comecei também a reduzir. Né? Eu recuei, me isolei, e eu comecei a reduzir. Automaticamente, a minha energia, a minha proatividade também reduziu. Quando eu decidi que eu tinha que voltar e voltar com todas as medidas protetivas, eu comecei a movimentar a minha energia. E aí o que aconteceu? A agenda lotou. De agosto para cá, eu praticamente não tinha mais horário. Né? Porque eu comecei a me disponibilizar, porque tem essa questão. Eu pelo menos, penso muito nessa questão da energia que você movimenta. Nós somos múltiplos dimensionalmente falando. Né? Eu sou físico, sou mente, sou emoção e sou energia. E aí a coisa começou a acontecer e desandar. E eu nunca... eu tenho 7 anos de consultório. É o período que eu mais estou trabalhando. Né? De agosto para cá, tem sido muito intenso. Do ponto de vista espiritual, a gente teve que reduzir nossas atividades e depois voltamos lá para a questão dos virtuais. Né? Eu tenho um grupo mediúnico, daí isso começou. Mas, principalmente do ponto de vista espiritual prático, eu tenho um projeto social chamado Pão com Ovo, que a gente leva comida para os moradores de rua. No primeiro mês, a gente parou. Só que aí o que a gente percebeu? Todo mundo estava parando. E a situação que já era ruim dos moradores de rua estava ficando pior. E aí eu comecei a abrir minha intuição e perguntar o que eu faço diante disso. Eu paro, né, eu vou para a rua, tem como eu ir com um grupo mais jovem, restringir a faixa etária, o grupo de risco, porque as pessoas estão com fome. Né? Eu preciso continuar desenvolvendo esse processo. E aí, depois de muitas consultas, eu não sei se já falei para vocês, hoje eu atuo muito com colegiado, tanto espiritual quanto material. Eu tenho algumas pessoas materialmente, que eu enumerei como meu colegiado, e eu tenho espiritual. E ainda tem quando eu durmo, né? Quando eu durmo, ainda tem um outro eleitorado lá que eu peço para um colegiado para me oferecer. E aí as coisas começaram a convergir para ir para a rua de novo. E a gente foi. E aí, olha só, eu até botei um dia desse no grupo isso. O nosso trabalho, que a gente já vinha fazendo há 2 anos, ele triplicou. Tanto em número de pessoas assistidas, a gente assistia mensalmente 100 pessoas, 200 pessoas, a gente atingiu o número de quase 700 pessoas mensalmente assistidas. O número de pessoas envolvidas aumentou, o número de mantimentos a gente distribuiu, e aí exatamente, eu vou voltar àquele ponto lá da história de Jesus. Nos momentos difíceis, Deus tem um plano, não é aleatório. E é exatamente nesse plano que ele vai querer saber quem são os trabalhadores de última hora. Correto? O que nós temos que fazer? O que nós vamos fazer diante disso? Nós vamos ficar com medo de ir para a boca do leão, ou a gente vai começar a cantar aleluia e rosana indo em direção à boca do leão? Confiantes de que é esse o propósito maior. Porque aqueles cristãos que, de maneira prática, desenvolveram suas fés através dos testemunhos lá no Coliseu,
sejam atacados pelos leões, sejam torturados, sejam queimados, aquela experiência repercute até hoje e é um legado. E a nossa experiência e o meu legado diante das dificuldades? Eu não acredito que a pandemia está aí simplesmente para vender vacina ou para uma questão econômica, não. A pandemia está aí justamente como a tempestade no barco dos discípulos para verificar qual é a nossa fé. A gente acredita no medo ou a gente acredita numa providência divina de amor e misericórdia para com a gente? Pedro, tu está falando isso porque talvez tua situação seja privilegiada. Pode até ser. Mas até mesmo quem tem os privilégios, eu tenho um compromisso com esses privilégios. O que eu faço com esse privilégio? Então, se hoje alguém está escutando e é privilegiado, o que você faz com o seu privilégio? E se você está diante da dor sem os privilégios, o que você faz diante da dor sem os privilégios? Até porque há um ano atrás eu estava enterrando minha irmã. E eu sei o que é também passar por uma situação difícil. E foi a fé prática que me sustentou. Foi a fé prática que me ajudou, inclusive, a ajudar o espírito dela no desenlace. A sair do meu egoísmo da matéria e entender que a vida é imortal e que cada um tem o seu ciclo. E que por mais que a gente esteja acostumado, dependente dessa matéria, eu não sou um ser material, eu sou um ser espiritual. Eu sou um ser eterno. Eu sou um ser que Deus cria o universo e esse planeta para eu me desenvolver. E é exatamente nos momentos difíceis que isso tem que estar consciente na minha mente. Por isso que nas orações eu digo, quando chegar o momento difícil, que eu não solte a sua mão, porque quem solta sou eu, não é você. Graças a Deus, graças a Ele, eu tenho conseguido segurar. Falar que a gente vai segurar feliz nos momentos difíceis, não tem como. Mas é no pântano que nascem as rosas. Não é assim? É do diamante bruto que se lapida o diamante valioso. Eu tenho que internalizar isso, eu tenho que confiar nisso. E a cada momento que as provas for alcançando, eu vou me desenvolvendo. Seja com dor, seja com choro, seja com angústia, seja com alegria, seja no erro, seja no acerto, seja na ressignificação, seja na resignação. Eu, como espírito imortal, responsável pela minha vida, porque sou eu que sou responsável pela minha vida, não é Deus. Deus me criou e me ama. Mas a responsabilidade da condução da minha trajetória é minha. Eu não posso me emaranhar com ele, agora chegar igual uma criança pequena, pelo amor de Deus, me salva. Ele diz, te salva. Te salva através da caridade, te salva através da reforma íntima, te salva. Eu te dei os instrumentos, está aí na tua mão. Né? E aí a gente segue adiante. Que lindas palavras, Pedro Paulo. A gente está encerrando esse programa. Ficamos sempre muito felizes quando você vem. Ficamos um tempo até sem você, né? Eu reclamei, porque eu sou carente. Eu não sei se todos os gordos, mas eu sou um gordo carente. Foi ótimo, fizemos o nosso bate-papo do vazio existencial, acho que fizemos um outro antes também, né? E temos outros anteriores lá no estúdio com você. Você é uma pessoa assim que toda vez que chega aqui a gente se eleva porque as suas mensagens tocam fundo do nosso coração e elas trazem essa característica que você tem da racionalidade e de conseguir se comunicar em palavras com o sentimento à flor da pele também, né? De forma que a gente traz para a gente consegue, com as suas palavras, colocar no nosso dia a dia, né? Fazer as reflexões que a gente tem que fazer daquilo que nos toca, para que a gente reformule, né? Compreenda. E achei que essa questão da fé, né? Não sei, Miriam, Thelma, mas mostra bem como ainda somos crianças birrentas, como você falou, ainda estamos muito envolvidos com as frustrações e reclamões, né? E a questão da fé, acho que você resumiu muito bem. É uma questão da gente se colocar como responsável. O que Deus nos traz são as condições para o aprendizado, mas o aprendizado quem faz somos nós aqui no dia a dia, né? E nada como um ano muito difícil que todo mundo enfrentou, para que a gente exerça essa fé. Queria agradecer muitíssimo, te desejar um excelente 2021. Já fiquei contente de saber
que você já se movimentou e agenda lotada, a coisa já está fluindo, né, no seu trabalho social muito lindo também. Miriam e Thelma, foi um prazer passar esse ano com vocês. Mais um ano, né? Eu acho que Mais um ano. No nosso terceiro ano aqui juntas, né? E também foi um desafio para nós, porque a gente teve que se reinventar. A gente também, no início, deixamos vários programas gravados e passamos um mês aqui recolhidas, achando que íamos voltar, né, Pedro e Paulo? Todos nós achávamos que íamos voltar lá para o estúdio, e estamos há 9 meses aqui, ainda não sabemos quando vamos retornar, mas sabemos que o estúdio está maravilhoso. O presidente da Comunhão fez uma grande reforma e um dia estaremos lá de volta para inaugurarmos, né? Já te convidamos também para a nossa inauguração, quando a gente puder, lá no novo estúdio. Então, para vocês todos que estiveram conosco nesse ano de 2020, um ano que não foi fácil, nós começamos tentando trazer para vocês aqui reflexões sobre a pandemia, né? Como a gente poderia atravessar esse momento. Continuamos atravessando, a gente também foi evoluindo nesse aprendizado, né? E vamos ver se em 2021, com vacinas, com tantas modificações, né? E com o aprendizado que a gente teve durante esse tempo, possamos fazer isso que o Pedro Paulo nos ensinou, confiarmos mais, né, nos desígnios, aceitarmos mais, nos resignarmos e movimentarmos a nossa energia, né, que é isso que importa. Então, para todos vocês, olha, um feliz ano novo, que já está chegando, e até a semana que vem, 2021. Um grande abraço a todos. Feliz ano novo a todos. Feliz ano novo, com certeza. Feliz ano novo.